Olá meninas, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais um dia de lives aí. E vamos, Antônia, bom dia, seja muito bem-vinda. Jô, bom dia, que bom tê-las aqui com a gente. E estamos na semana de comemoração do aniversário de 3 anos do Mães Intercessoras. Agradecemos a Deus por tantos presentes que nos deu durante esse tempo de atuação do grupo, né? Por esse ministério abençoado e que tem abençoado outras vidas, alcançado outras vidas. É um presente de Deus mesmo para nós como mães, para a Oitava Igreja. Acredito que muitas vidas têm sido impactadas, temos testemunhos, né? Temos histórias para contar de tanto que Deus tem feito entre nós. E é um presente ter vocês participando ativamente desse ministério, contribuindo com o crescimento deles. E é uma bênção ter vocês aqui também nessa manhã para compartilhar um pouquinho de tudo que Deus tem feito em nós e por nós. Temos uma convidada especial que já chegou por aqui. O tema é desafiador, a ação como estilo de vida. E fico pensando no quanto a gente às vezes procrastina, às vezes deixa para amanhã. E acho que a Andrea vai falar um pouquinho de tudo isso aí para nós, né? Vamos só dar mais uns minutinhos para as pessoas irem chegando e ter essa introdução do assunto e a apresentação da Andrea também para mais pessoas, tá bom? Chamem as amigas, as familiares, os familiares, né? Compartilhem aí com alguns contatos a nossa live, enquanto a gente vai aqui dando as boas-vindas e pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Bom dia, Divânia, seja bem-vinda. Chegou por aqui também a Daiane, que esteve conosco ontem. Maria José, bom dia. Eliana, a Jô tá aqui com a gente. Que alegria tê-las aqui, viu? Eu acho que a Antônia e a Andréia eu já tinha falado o nome no início também. E, gente, no sábado temos encontro presencial lá na Oitava Igreja, às 16 horas. Se organizem para estar conosco, né? Anotem aí na agenda o compromisso. Vai ser um tempo muito bom, vai ser um tempo precioso. Oi, Viviane, bom dia, seja bem-vinda. Vai ser um tempo precioso aí de Deus para nós. Vou já chamar a Andréia aqui, porque eu tenho certeza que temos muito a dizer. Temos compromisso com o término depois, então já vou chamar a Andréia. Andréia, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. A câmera estava ao contrário. Mudei. Ela sempre está entrando ao contrário, todo mundo. Seja bem-vinda, que alegria ter você aqui com a gente, que alegria ter você participando do Mães Intercessoras desde de um pouco mais no início, né? Tem aí uma trajetória com a gente já há algum tempo. Tenho certeza que você é também uma mãe intercessora a favor dos seus filhos, a favor da sua família. E vou deixar você se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da sua família, dos seus filhos, e logo em seguida a gente já introduz então o tema, tá bom? Ok. Bom dia a todos.
Bom, a maioria eu acredito que me conheça, né? Mas para quem não me conhecer, sou a Andréia, sou casada há 20 anos, tenho uma filha de 14 anos, um filho de 11, e tem sido uma grande aventura, um grande aprendizado ser mãe. Eu penso que toda vez que realmente nasce um filho, nasce uma mãe. Se você tem outro filho, nasce outra mãe. A gente tem que ser uma mãe individualizada para cada filho, que era um Verdade. pouco diferente dos pais da gente que tentava ser pais e mães por atacada, tratava todo mundo igual. E a nossa geração tem esse desafio de trabalhar de forma personalizada para cada filho, para entender realmente como cada beijo hoje na questão da maternidade, que a gente tem tido e tem sido desafiador, porque a gente tem que se desdobrar. Quanto mais filho você tem, mais você precisa estar realmente se colocando, né, nessa situação de você falar, eu vou fazer algo individual para um filho meu. E é desafiador, porque nem sempre a gente consegue, né? É verdade. A Antônia compartilhou com a gente no domingo e reconhecendo essa necessidade de ser uma mãe para cada filho, ela tem separado um tempo para os filhos, um tempo para cada filho. Então ela já fez aí a primeira agenda dela com o Diogo no feriado, não, com o Diogo no feriado. E ela contou um pouquinho pra gente como foi. E eu achei bem legal a ideia, né? Ter um tempo com cada filho para mostrar a importância deles para a família mesmo, para você individualmente. Eu também tenho isso, porque nem sempre as duas conseguem estar juntas aqui no período de férias. Então, às vezes, a gente acaba tendo um tempo de forma individual. É uma boa sugestão para começar a mudar esse nosso pensamento de filhos no atacado. Eu gostei da sua expressão. Exatamente. Para cada um atendimento personalizado, né? É verdade. Andréia, e sobre o tema, hein? A hora que o tema veio na cabeça, eu falei, não tem outra pessoa para falar sobre ele, é a Andréia que vai conversar com a gente. E que alegria que você aceitou o convite, que você disse sim, separou um tempinho na sua agenda apertada para estar aqui com a gente. E eu quero te lembrar, e não existe, não estamos só em mães, tá? Eu acho que entraram pais aqui também. Então fale de uma forma geral para as pessoas que estão com a gente, né? Para quem vai assistir essa live depois. E o tema é todo seu. Obrigada. Bom, o tema que foi colocado foi a ação como estilo de vida, né? E quando eu penso em ação, eu logo penso no verbo, porque quando nós vamos aprender na língua portuguesa o que que é o verbo, a gente entende que o verbo é uma ação. Então, é andar, correr, dormir, trabalhar, estudar. E não existe frase sem verbo. Logo, eu concluo que não existe uma vida sem ação. Então, a nossa vida, ela é um ciclo de ações. Nós, desde que acordamos até quando nós vamos dormir, nós estamos em constante atividade, sejam elas passivas ou ativas. E é sobre um pouco disso que eu decidi falar, então, agora, nesse início de manhã com vocês, que a ação, ela já é algo natural do ser humano. Mesmo porque eu quero pegar um gancho aqui que em João 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus é um verbo, Deus é uma ação. E por nós sermos imagem e semelhança dele, nós também somos ação. Nós temos que estar em ação. E o texto que eu separei para a gente dar início aqui está em Isaías 40:31, que é muito conhecido por todos, que fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E eu gosto muito desse texto porque ele fala de esperar, que é uma ação passiva, e ele fala de renovar, de subir, de correr e de caminhar, que são ações ativas. E o que eu entendo aqui é que nós devemos esperar em ação, nós devemos esperar em atividade. E o que muitas vezes acontece, principalmente com os cristãos, nós temos uma muleta muito poderosa que chama oração.
Por que que eu falo que é muleta? Porque muitas vezes nós colocamos diante das orações as nossas petições, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos desafios, e a gente quer esperar no Senhor apenas. E esse texto fala, é para esperar em atividade, é para esperar fazendo, é para esperar produzindo. E muitas vezes os cristãos querem apenas só esperar, quer colocar nas mãos de Deus e deixar Ele trabalhar por nós. E nós temos a nossa participação em tudo que a gente vai fazer. Por isso que a ação ela tem que ser um estilo de vida. Eu posso sim depositar a minha confiança em Deus, mas isso não significa que Ele tem que fazer tudo sozinho por mim, porque eu tenho que participar dessa atividade. E um exemplo que eu gosto muito de pegar é o de Esther, porque Esther ela passou por um momento de crise quando o seu povo estava ameaçado de ser exterminado, o povo judeu, e o que ela fez? Ela convocou todos para fazer o quê? A oração, que é o esperar em Deus. Mas ela não Sim, ficou só nisso. Ela foi e fez a ação. Ela foi para uma ação ativa. Ela criou uma estratégia para chegar até o rei, porque ela, acredito que todos saibam, a rainha não ficava com o rei, ela era chamada quando ele queria. Então ela não tinha contato diário com ele. Ela precisava criar uma estratégia para chegar até a presença dele, porque ela só poderia ir se fosse chamada, ela ia arriscar a sua própria vida fazendo isso. Ela teve que criar a estratégia de ter os dois banquetes, de criar uma forma como ela expor a situação sem ela correr o risco da vida dela, sabendo que ela estava correndo. Então a gente vê ali no exemplo de Esther que ela esperou, ela viveu esse Isaías 40 aqui. Ela esperou e ela agiu. E o que eu trago para nós essa manhã é justamente isso, que tudo que Deus faz na vida das pessoas, nos tempos bíblicos, nos tempos de hoje, não é somente Deus que faz. Ele é o provedor, ele abençoa, ele entrega, mas a gente tem que dar os nossos passos também. E assim foi com Esther, assim foi com Moisés, foi com Sansão, mesmo Sansão no último dia da sua vida, todo debilitado, ele faz uma oração e ele faz o que depois? Ele uma pede ação. justamente uma oração para ele ter aquela ação que ia por fim aquela dor dele. Então, os grandes milagres bíblicos, você vê que Deus não dava o milagre de mão beijada. Ele falava: você vai ter que ir lá fazer isso, Naamã, você vai ter que mergulhar 7 vezes no rio. Ah, você vai ter que. é, Se você for pegar Moisés mesmo, você vai ter que ir lá diante de Faraó, você vai ter que ir até o Rio Nilo fazer isso. Então você vê que apesar de nós acreditarmos, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer tudo, só com a sua palavra, só com a emissão de uma palavra, a gente sempre vê Deus colocando o homem participando do processo. E isso vem para os nossos dias também. Então, se eu quero ter uma melhor performance na minha vida conjugal, na minha vida como mãe, na minha vida como profissional, seja em qual área for da nossa vida, eu não posso simplesmente colocar esse peso de eu não estar sendo realizada ou estar sendo frustrada nas mãos de Deus e achar que Ele vai ter que me responder, porque afinal Ele é Deus. E eu não faço nada, eu fico passiva, eu fico numa ação passiva, que é o que eu falei no início. Nós temos que estar numa ação ativa. Então, o que eu vejo assim é que, infelizmente, uma boa parte dos cristãos tem vivido uma ação passiva. Ora, entrega a Deus, e se aquilo que ele pediu não acontecer, ele ainda é capaz de culpar Deus por aquilo. Porque afinal eu coloquei nas mãos dele, e se não acontecer é porque ele não fez, é porque ele não quis fazer. E nós vamos transferindo para ele algo que está nas nossas mãos. É a mesma coisa que a gente fala assim: eu quero tirar uma carteira de habilitação. Eu oro para que isso aconteça. Mas se eu não me matricular numa autoescola, se eu não praticar a direção, se eu não for fazer a prova, eu não vou ter. Então, tem pessoas que vivem nesse formato, sempre colocando para Deus algo que ela precisa também trabalhar ativamente para aquilo. E eu gosto também tem muito do exemplo do cego Bartimeu, porque é muito bonito a gente ver a história, né, de ele ser um cego e ele ser curado. Só que ninguém sabe o que ele fez, porque Bartimeu, não sei se é de conhecimento de todos, ele era filho de Timeu, que era um grande general de Israel. E esse pai dele, ele aposentou, ele era muito próspero, muito bem-sucedido, e depois com o Império Romano, ele foi confiscado, né, todos os bens ali dele, e ele ficou na miséria.
E ele acabou se tornando um revoltado lá naquela época. E por ele ter conhecimento militar, ele foi contra o Império Romano. Ele gerou muitas revoltas ali, até o ponto dele ser morto. E uma das penalidades também foi deixar Bartimeu cego, que era o filho dele. Porque naquela época era comum que os filhos desses revoltados, eles fossem penalizados com a questão da cegueira. Justamente para esse filho não crescer e se tornar um outro revoltado contra o Império Romano. Então, Bartimeu, ele foi fruto desse período todo de escassez financeira, de revolta, de ficar órfão. E por isso Bartimeu estava lá, daquela forma, à beira da estrada. E mesmo ele sendo cego, ele tendo uma debilidade ali, a gente vê a ação de Bartimeu. Ele estava cego só no físico, mas ele tinha visão. Ele tinha uma visão do que ele queria. Ele queria voltar a enxergar. Ele sonhava com isso e ele depositou essa esperança sabendo que Jesus passaria por ali. Ele falou: Ele dá vista aos cegos e eu vou me posicionar onde ele for passar. Então, ele sabia que Jesus ia passar ali em Jericó. Ele se colocou na saída da cidade. Ele foi estratégico como Esther foi. Ele pensou em tudo. E ele foi, e quando ele ouviu Jesus passar, ele ficou lá, um desesperado, gritando, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. E apesar das pessoas tentarem calar ele, que o texto bíblico mostra isso, ele continua gritando, ele continua pedindo para o filho de Davi ter misericórdia dele. E Jesus vira e pergunta: O que você quer? Não parecia lógico Jesus olhar, nossa, ele é cego, ele quer ver. O que Jesus faz? Faz uma pergunta para ele: O que queres que eu te faça? Ele fala que eu volte a ver. Foi isso que ele falou. Então, se você vê tanta estratégia do cego Bartimeu até chegar a Jesus, até o ponto de Jesus lançar uma pergunta para ele, falar: E aí, o que você quer? Ele falou: Eu quero voltar a ver. E as escrituras falam que ele voltou a ver e que ele não só voltou a ver, mas as escrituras falam que ele passou a seguir Jesus. Ele caminhou com Jesus. Então você vê que foi uma transformação não só de cura física, mas você vê que teve também a cura de toda a sua dor, porque ele já vinha de um histórico de dor, né? De não ter família, de ter perdido tudo que tinha e de ter todo esse histórico de sofrimento mesmo. Então a gente vê assim que todas as pessoas que experimentaram um milagre, elas agiram. Elas não ficaram paradas. O cego Bartimeu podia só orar também, mas ele fez as duas coisas. Então, assim, o que eu quero dizer é que a própria palavra oração, ela traz ação junto. Não tem como a gente só querer transferir para um Deus que é soberano, que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais, e eu descansar que é Ele que tem que fazer tudo. Eu tenho que participar. Deus sempre convocou as pessoas a participar. Então, o que eu deixo muito aqui para a gente tirar um pouco de lição desse momento que a gente está, é o que eu faço hoje, que é uma ação ativa no meu dia. O que eu tenho feito todos os dias. Porque muitas vezes a gente está ligado no automático. A gente acorda, parece que a gente entra numa programação automática, igual um robô, e só desliga na hora de dormir. E a gente precisa olhar o que que eu estou fazendo de produtivo para a minha vida, seja ela nos meus relacionamentos, seja ela na minha vida espiritual, na minha vida conjugal, no meu trabalho, o que eu tenho feito de produtivo no meu dia, que eu olho para lá e falo, hoje eu consegui fazer isso. Mas não é eu conseguir fazer almoço, entendeu? É muito mais do que isso. Sim, eu lembro aqui de uma frase muito comum nos dias de hoje, que é: se eu não estou satisfeita com a vida que eu tenho, eu preciso analisar as sementes que eu tenho lançado. E às vezes a gente se decepciona com o resultado, a gente não, seja no sentido que for. Eu não estou satisfeita com o resultado, eu almejo um resultado diferente, mas eu tenho dificuldade de agir diferente para que esse resultado seja mudado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como, não sei, Tá. um plano de ação, uma forma Eu de ser vejo diferente. assim, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente olhar para dentro de si e descobrir o que que não está legal dentro de nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa rotina.
E dentro de nós mesmo, muitas vezes parece que está tudo muito bem do lado de fora, mas do lado de dentro não está legal. A gente tem passado por muitas pressões na vida e a gente acaba não lidando muito bem com isso. Então, eu vou pegar, por exemplo, meu exemplo. Eu, de uns 2 anos para cá, eu não estava tendo muito inteligência emocional. Eu estava tendo muita impaciência, eu estava me cobrando muito, querendo tudo muito perfeito, e às vezes não sai, porque realmente não tem como tudo sair perfeito, tudo é passível de erro. E de 2 anos para cá, o que que eu entendi? Que eu precisava buscar um equilíbrio interno dentro de mim. E o meu problema, eu tinha identificado já que ele não era uma questão espiritual, no sentido assim, eu tenho orado, porque se fosse espiritual, eu tinha resolvido com a oração. Eu percebi Sim. que era um problema que estava nas minhas emoções. Eu não estava sabendo lidar com diversas situações. Então, eu busquei o quê? Eu busquei conhecimento no assunto. E, claro, um conhecimento que tenha alinhamento com a minha fé, não saí buscando qualquer fonte, busquei uma fonte segura e eu fui trabalhar a minha inteligência emocional. Tenho trabalhado ela todos os dias, para falar a verdade, porque quem é mãe sabe que ser mãe é um exercício diário de inteligência emocional. Porque a gente precisa lidar, hoje, como eu falei no início, com um desafio que os nossos pais não tiveram. Porque os nossos pais criaram os filhos de todos iguais e sempre falavam, nossa, eu queria os filhos todos iguais e cada um saiu de um jeito. Na verdade, não é que cada um saiu de um jeito, cada um já era de um jeito. Então, Sim. na verdade, a nossa educação como pai e mãe, ela é personalizada mesmo. A forma como eu falo com um filho não é e não significa que é o mesmo jeito que é com o outro. E isso tem que ser tão bem alinhado dentro de casa, porque senão o filho começa a ter ciúme do outro porque você trata o outro diferente de mim. Então, até esse tipo de conversa a gente tem que ter com os filhos hoje, porque eles são diferentes. Então, eu busco trabalhar isso. Meus filhos são muito diferentes e eu busco trabalhar realmente. Toda vez que eu vou educar um e educar outro, sempre existe aquela semente de querer a comparação dos próprios filhos, querendo se comparar com o outro. E eu tento sempre trabalhar a identidade deles, falar: você é único. A sua forma, a forma como eu te educo é essa, e a forma como eu educo ela é outra. Não é porque eu trato vocês diferentes, é porque vocês são diferentes. Assim como eu também sou. Então a gente busca trabalhar dessa forma. E como que eu fui evoluindo nessa parte? É buscando realmente conhecimento. Eu vejo que o conhecimento é a chave, é como dizem realmente nas escrituras, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E muitas vezes a gente só pensa na questão espiritual ali. E eu enxergo ali conhecimento em todo lugar que se fala de conhecimento nas escrituras. Ele está falando não só de conhecimento dos mistérios de Deus, ele está falando de um conhecimento geral. Você só vai ser uma boa mãe, um bom pai, ou você vai ser um bom profissional, ou você vai fazer, se você estiver fazendo aquilo realmente com o seu coração pensando, eu estou fazendo isso para Deus. A partir do momento que eu penso que eu estou fazendo isso para mim, para o meu marido, para o meu filho, para minha filha, para o governo, para a empresa, para quem for, eu não vou fazer bem. Essa é a verdade. A gente só vai buscar excelência e ter uma performance melhor quando eu pensar tudo que eu faço em gratidão e para Ele. Então eu vejo dessa forma. Por isso que a gente precisa buscar conhecimento. Porque sem conhecimento a gente vai errar muito. A gente vai errar de todo jeito, mas errar muito, errar sempre é uma debilidade. A gente precisa se corrigir no decorrer do caminho. Eu, por exemplo, eu estou desde fevereiro, um grande desafio para mim, porque eu vou falar a verdade, eu lia livro um por ano e olhe lá. Tinha ano que eu passava, um ano por outro, eu nem lia nenhum. Eu só lia livro quando eu fazia pós-graduação, o professor mandava, pra falar bem a verdade. Tem que ler, eu lia. Eu estou desde fevereiro, desde a semana do dia 14, que é a semana do meu aniversário. Toda semana eu leio um livro. Toda semana eu leio um livro. E é desafiador, porque eu tenho que tirar diariamente, nem que seja 20 minutos da minha agenda para eu fazer isso. Mas por quê? Porque eu percebi que a leitura me faz crescer. Então, uma sugestão que eu dou para quem está precisando desenvolver alguma deficiência, alguma debilidade na sua vida, seja ela em qual área for, se é conjugal, leia livros sobre casamento. Assista vídeos sobre casamento, mas procure as fontes corretas. Eu, por exemplo, era inteligência emocional.
eu comecei a ler mais sobre esse assunto. Então, eu vou trabalhando isso em mim. Se a pessoa tem impaciência, quer ter mais paciência, ela não pode só orar pedindo paciência, porque se ela orar pedindo paciência, Deus vai mandar muita tribulação para testar a paciência da pessoa. Eu estou preparada para esse exercício? Porque aí eu peço paciência, mas eu não me preparo para esse exercício. Vai ler sobre esse assunto, vai pesquisar sobre o assunto, vai fazer curso sobre o assunto. Existe hoje curso para tudo. E é como eu falei, olhe sempre a fonte que você está buscando, se ela está alinhada com as suas convicções. Mas o que eu tenho aprendido é que se hoje eu tenho uma deficiência, uma debilidade, seja em qual área da minha vida for, eu vou buscar conhecimento naquela área. Tem alguém que já passou por isso, que já deu certo, e se deu certo para essa pessoa, pode dar certo para mim. Por isso que é um exercício. A ação, ela é ativa nesse sentido. Porque se eu ficar só na passiva, eu vou ficar sempre esperando Deus fazer por mim. E que hora que eu entro na história, eu faço também por mim. Então Eu as fiquei pessoas precisam. curiosa agora. Então, e as pessoas têm que avaliar o quê? Na minha opinião, elas têm que olhar para a sua vida hoje e falar assim, qual a área da minha vida que não está legal? Se é casamento, se é pais e filhos, se é com parentes, se é no trabalho, se é no seu autoconhecimento, do que é que você não está, na parte espiritual, seja o que for. Nessa área eu não estou bem. Procure, então, falar, então eu vou dar foco nisso aqui. Porque tudo que a gente dá foco expande. Essa é a verdade. Se eu quiser também focar em tudo, no final eu não fiz nada. Então, pega a área mais crítica da sua vida e foca nela e dá foco que vai expandir e que você vai. E tem uma coisa que eu queria muito falar aqui, para a gente ir partindo para o final, é a questão do óbvio. Eu aprendi nessa jornada que eu estou que o óbvio tem que ser dito todos os dias. Parece que é um absurdo você ter que, às vezes, falar para o filho todo dia uma coisa que ele deveria fazer e ele não faz. Mas o óbvio tem que ser dito até para nós adultos todos os dias. Se o óbvio não for dito, a gente esquece. Quando a gente não esquece, a gente relaxa. Quando a gente não relaxa, a gente vai fingindo que não está vendo aquilo mais. Então eu vejo que eu coloquei isso também como exercício para mim. O óbvio para mim tem que ser dito todos os dias. Eu tenho uma experiência bem rápida para falar, que eu sempre muito cansada no fim do dia, porque além da rotina de trabalho, a gente tem a rotina de mãe, a rotina de casa, a rotina da vida, né? Todo mundo tem. E eu Sim. ficava assim, chegava às 7 da noite, eu tava morta. Eu ficava assim, meu Deus. E aí eu ficava o resto da minha noite, muitas vezes, muito cansada. Parecia que eu não tinha energia para fazer mais nada. E eu fiquei, gente, tem um gatilho que me faz ficar tão cansada. Assim, não é só o trabalho do dia inteiro, porque eu começo a olhar para outros anos, parecia que eu parecia um trator, eu ficava até quase meia-noite na ativa. E eu comecei a perceber que eu tinha um gatilho, que é toda vez que eu entrava em casa, no fim do dia, e sentava no sofá. Eu falava, vou sentar aqui um pouquinho. Desde daqui a sofá eu não levantava nunca mais. E eu comecei a ver que aquilo era o meu gatilho. Chegar em casa, isso estou falando mais de um tempo, né? Que eu estava trabalhando presencial. Eu ficava no sofá por horas ali, parada, parecendo que não estava nem ali mais. E eu percebi que isso era um gatilho. Então eu passei a não fazer isso mais. E é o óbvio, não sentar no sofá. Eu evito até hoje. Eu trabalho em casa e eu evito sofá, porque ele parece que me chama para um lazer, para um descanso. E eu não posso me habituar e habituar o meu cérebro a querer ficar numa ação passiva. O nosso cérebro vai sempre escolher o que é mais fácil. É dormir, é ver TV, é ficar com preguiça, é tudo isso. E se eu não colocar ele para atividade, eu vou viver sempre na mesmice. Eu não vou nunca evoluir. Então eu tenho esse desafio para mim. Todos os dias, quando eu finalizo o meu dia, eu me pergunto: o que que eu fiz hoje diferente da minha rotina? Porque cuidar de filho, trabalhar, às vezes, tudo isso é uma coisa da minha rotina. Mas o que que eu fiz de diferente? E esse diferente pode ter sido no meu trabalho, pode ter sido no meu estudo, pode ter sido no meu contato com os filhos. Eu me desafio todos os dias a tirar um saldo positivo do meu dia. Hoje, além de tudo que está no automático, eu fiz isso. Entendeu? Eu li mais 20 páginas de um livro, eu fiz um curso, eu tive um tempo com os meus filhos, eu Sim. tive um momento com meu marido diferente.
entendeu? Não apenas falar assim, eu cruzo com ele e tá tudo certo. Não, o que que eu de fato, eu tive um momento com ele no sentido de a gente compartilhar a nossa vida, porque tem um monte de casal que tá dentro de casa, nem ninguém sabe nem direito da vida do outro, sabe assim, rapidamente da rotina. Mas a gente tem que ter sensibilidade para poder saber, nesse momento agora, eu vou produzir isso na minha vida nesse dia. Então, o que eu deixo aqui mais assim de ação como estilo de vida é isso, é a gente não tem como sair infelizmente do automático. Todo mundo tem suas rotinas muito puxadas. Mas o que que eu vou hoje produzir na minha vida? Eu penso que é essa mensagem que a gente tem que deixar aqui de final como ação, como estilo de vida. É a gente pensar que eu não posso ficar esperando, eu não posso ficar apenas esperando. O texto que eu li foi: mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles sobem como águias. Subir é uma ação. Correr e não se cansar é uma ação. E caminhar e não se fatigar é outra ação. Então, eu tenho que esperar fazendo algo em atividade. Então, essa assim é a conclusão que eu chego de ação como estilo de vida, que tem sido um desafio para mim, vai ser um desafio para todo mundo. Mas se a gente não colocar isso, a gente vai todos os dias chegar no fim do dia morto e cansado, muitos murmurando do dia que teve, infelizes com tudo que faz, e buscar a gente fazer o seu melhor aonde você estiver, sempre. Porque quando você busca fazer o seu melhor, isso te desafia a sair da zona de conforto. Se eu, por exemplo, hoje eu faço uma atividade na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na igreja, seja onde for, e eu estou fazendo todo dia do mesmo jeito, tem uma coisa errada comigo. Eu fico incomodada quando eu começo a ter resultados muito parecidos sempre, porque eu já entrei no automático de novo. Então, eu tenho buscado, assim, me tirar do conforto a todo instante, me tirar desse sofá da vida, entendeu? Eu tenho buscado isso como realmente um estilo de vida, porque enquanto eu ficar nesse sofá da vida, a vida está passando, eu estou ficando para trás e eu não estou sendo feliz, que é o que está acontecendo com as pessoas. Muitas pessoas estão infelizes com o que fazem, com o que trabalham, com as suas próprias famílias, mas elas não agem, elas só oram, muitas vezes. É onde eu falo que tem sido, na minha opinião, uma muleta dos cristãos, só orar. Orar é importantíssimo, para mim é essencial, é a primeira coisa que deve se fazer desde o início, mas não é só orar. Deus, ele já fez os nossos milagres, vamos assim dizer. As respostas das nossas orações estão todas guardadas num armário com a porta fechada. E a gente fica esperando Deus. E tá lá já. Ele já fez, porque Deus é o Senhor do tempo. Por que que não está acontecendo na minha vida? Porque eu não estou me levantando da cadeira, abrindo o armário e tirando e pegando. Eu estou esperando que Deus faça isso por mim, que Ele se levante, que Ele abra a porta e entregue a minha bênção na minha mão. E não funciona assim. E eu falei isso com exemplos bíblicos. Pode pegar, gente, todos os exemplos bíblicos. O homem precisou se levantar. Ele precisou erguer sua mão, ele precisou fazer algo. Deus não deu milagre para as pessoas simplesmente assim, toma para você. E então é isso que eu quero assim realmente deixar que seja qual milagre você queira viver na sua vida, qual desejo, qual sonho, qual desafio, qual conflito você quer resolver. Ore, mas haja. O que que você tem feito para melhorar os seus relacionamentos, o seu desempenho, a sua performance, seja o que for. Você tem realmente, é o que eu falo, tem que olhar em qual área você hoje precisa estar crítico na sua vida e falar a partir de hoje, além de orar, eu vou criar uma estratégia como Esther criou, como o cego Bartimeu criou e quanto tantas outras pessoas que a gente vai, se for buscar aprofundar nas escrituras, você vai ver que todos criaram as suas estratégias para poder chegar naquele ponto e oraram e esperaram no Senhor sabendo que veio do Senhor, mas eu tenho que ir até ele, eu tenho que ir ao acesso. É o caso da mulher do fluxo de sangue, todo mundo conhece também. Se ela não tivesse saído da casa dela, entrado no meio da multidão, ido até ele, ela teria morrido com aquele fluxo hemorrágico. Ela não teria resolvido a sua questão. Então, a gente precisa confiar, esperar, orar, mas a gente tem que agir. Então, são ações ativas com passivas juntas. A gente não pode ter só as ações passivas. E a gente muitas vezes está só na ação passiva, principalmente porque a gente confia e acredita em um Deus que pode fazer todas as coisas. E é nisso que a gente está errando.
Porque como ele pode fazer, a gente passou a transferir para ele o fazer. E quando ele não faz, eu ainda culpo ele no final. Eu acho que isso tem muito a ver, esse esperar seu que você está mencionando, talvez tenha muito a ver com esperança, com, com manter a certeza do cuidado de Deus, mas enquanto eu tenho esperança de que Ele fará a parte dele, eu vou fazendo a minha como humana. Talvez daí a expressão Deus do impossível, né? Quanta coisa possível de ser feita, a gente tem deixado para Deus, enquanto Ele é o Deus do impossível. Se eu faço a minha parte, se eu continuo na esperança do cuidado dele, mas agindo, os resultados virão com muito mais facilidade. Você citou a mulher do fluxo de sangue, eu estava pensando nela desde o início e pensando que a ação dela foi tão intensa que colocava a vida dela em risco. Existia o risco dela ser Há morta um por ter saído de casa numa situação em que era proibido ela estar em público, né? O que é muito interessante no caso dela, especificamente, é que ela acreditou em algo que nunca tinha acontecido. Onde ela ouviu dizer que só de encostar nas vestes dele ela seria curada. Mas ela tinha tanta fé, mas ao mesmo tempo tanta ação, que ela falou: eu vou até lá, eu não vou conseguir chegar. Na cabeça dela, ela não ia chegar até ele. Ela falou: vou no máximo encostar na roupa dele. É o máximo que eu vou conseguir fazer. E ela foi com essa convicção. Mas ela foi, ela agiu. E o interessante é que realmente tinha uma multidão. E Jesus sabia que ele tinha sido tocado de forma diferente. E tinha sido só na roupa dele. Então é isso que é você viver a sua fé e ao mesmo tempo agir. Ela só desfrutou disso porque ela fez isso. Se ela não tivesse feito, ela não teria experimentado. Todos os casos que você vê que as pessoas experimentaram porque elas tomaram uma decisão. Pedro mesmo, quando a gente vê o episódio dele de sair do barco e andar sobre as águas, quem lembra dos outros que estavam no barco, o nome dos outros que ficaram? As pessoas não lembram, elas lembram de quem saiu, de quem tomou a atitude de sair e viver o milagre. Ah, ele afundou depois, mas ele afundou não foi por causa disso, ele afundou porque ele decidiu olhar para as circunstâncias. Mas enquanto ele olhou para o mestre, ele andou. Então, o fato é, só vai viver milagre, só vai viver experiências com Deus, só vai viver realmente essas coisas que a gente às vezes parece que tá tão impossível para a gente, mas é porque a gente não vai para o caminho do acesso. A gente precisa se levantar e ir para o caminho desse acesso. E não quer dizer que esse caminho do acesso vai ser simples. Para Moisés não foi. Moisés passou por muitas situações até ele chegar lá. E tem um fato assim que eu acho muito interessante de Moisés, que foi até a Eliana que compartilhou comigo que ela ouviu. Que Moisés, a gente sabe da história dele, né? Que ele foi perseguido como bebezinho para ser morto e acabou sendo criado no palácio com o faraó pela filha dele. E logo depois ele vai e tem que fugir do Egito e vai para Midian viver a sua vida lá pacata. E Deus vai chamar quem? Moisés. Por que Deus não chamou outra pessoa? Chamou Moisés. Porque Moisés, ele nunca foi escravo. Então, como ele nunca foi escravo, escravo não liberta escravo. Então, Moisés foi chamado porque ele não foi escravo. E ele foi lá para ser o libertador do povo do Egito. Ele foi usado por Deus para isso. E aí a minha pergunta também é justamente essa. Eu tenho sido escrava de quê? Agora trazendo para nós. Porque se a gente quer libertar o nosso casamento de um conflito, os nossos filhos de alguma dor, de algum problema. Ah, eu estou um profissional que eu estou me sentindo ultrapassado, parado. Você está escravo, você está nas correntes. Eu te pergunto, o que que você tem feito para ser esse libertador? Entendeu? Porque hoje nós temos acesso livre. A palavra de Deus diz que nós temos livre acesso ao Pai. A gente não precisa de Moisés para ir no nosso lugar. A gente não precisa de mais ninguém para ir no nosso lugar. Unicamente porque Jesus já virou esse caminho, esse acesso para nós. E a gente está como escravos no Egito. A gente está aqui esperando um libertador. Tá me entendendo? O libertador já veio, já libertou, e as nossas bênçãos, elas já estão lá nesse armário.
Aí a gente não levanta, a gente só ora e quer que Deus abra a porta e traz para nós e põe no nosso colo, na nossa mão, de preferência, se puder colocar dentro da nossa cabeça. Abrir nossa mente e colocar lá. E não é assim. A gente precisa se posicionar como pessoas que realmente precisam de conhecimento, precisam da fé, precisam de todos esses elementos para conseguir levar a nossa vida para um outro patamar, para um outro estágio. Nós estamos no meio do ano. Tem aquela síndrome de fim de ano, né? Que a gente chega em dezembro, ai, o que eu fiz? O saldo foi mais negativo que positivo, na maioria das vezes. E eu convido todos que estão aqui nessa live a mudar isso a partir de agora. Vocês têm 6 meses para mudar algo na sua vida, para mudar algo no seu casamento, na sua relação com seus filhos, no seu trabalho, na sua vida em casa, na sua própria vida, cuidar de si própria. Muitas vezes a mulher cuida de todo mundo menos dela, o homem cuida de todo mundo menos dele, e isso está adoecendo as pessoas. As pessoas estão doentes. E estão doentes fisicamente, emocionalmente e também espiritualmente, porque lá no final, o que você vai ver é igual um efeito dominó. Começa e vai derrubando tudo. Então a gente precisa, a partir de hoje, tomar uma decisão e falar: o que que eu vou fazer de produtivo hoje? Começa hoje, a data de hoje. Meu dia começou agora. O que que eu vou, no fim da noite, eu vou lembrar e falar: hoje eu fiz isso de produtivo. Gente, são coisas simples. Às vezes é olhar nos filhos, nos olhos do seu filho e fazer um momento especial com seu filho. Falar que ele é importante para você. É, ao invés de você perder a paciência porque ele está fazendo uma tarefa errada, você sentar do lado e ajudar. Você falar, eu vou tirar 10 minutos aqui e eu vou ficar do lado dele, eu vou ver qual a dificuldade, eu vou entender. Eu não vou transferir para ele a responsabilidade. É você que estuda, você que teve aula, o professor que te deu. O que que eu posso fazer para ser bênção na vida dele hoje, para mudar algo nele, para mudar algo em mim? Porque isso aí é um exercício para nós também. Porque muitas vezes a gente não quer ajudar os filhos nas tarefas, não é porque a gente acha que é responsabilidade deles, é porque nós somos egoístas. A gente só pensa em nós. A gente pensa, eu tenho que cuidar da minha vida e cuidar da dele. Aliás, ele é uma criança, tem tempo para isso. Então a gente tem que começar a parar e olhar por que que eu faço determinadas coisas. Entendeu? Então, essa é o grande desafio que eu vejo para todo mundo. Para quem é mãe, para quem é pai, para quem é um profissional, para quem é um marido, quem é esposa, para quem é filho, né? A gente às vezes não tem nem paciência com os nossos pais. Assim, a geração da minha mãe gosta de conversar demais, gente. Quando a minha mãe vem aqui, eu posso pensar que tem que guardar 40 minutos só para ouvir ela contar a história toda do dia dela. Mas eu faço, porque isso é importante para ela. Mas muitas vezes a gente não quer, ele fala, ah, encurta a conversa, vai direto ao ponto. A gente não tem mais paciência. A gente tem que entender o que que eu posso realmente melhorar em mim, porque lá no fundo, a gente está melhorando a nós mesmos, melhorando a nossa habilidade de ouvir mais, a nossa habilidade de fazer algo melhor, de ouvir, de ajudar, e assim vai. Encantada com tudo que você falou, sabendo que eu vou ter que assistir a live de novo para anotar alguns pontos aí que eu preciso mudar. E grata ao Senhor por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu quero que você finalize com oração, Andréia, para que essa parte nossa de orar e colocar diante de Deus, inclusive essa mudança que precisa acontecer em nós. Ok. Vamos então orar. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento nessa manhã. Agradecer pela oportunidade, ó Deus, de começarmos o dia com a tua palavra, compartilhando o conhecimento que vem, Senhor, do teu trono. Eu te agradeço pela vida da Rose, por liderar esse trabalho. E agradeço pelo convite, Senhor, agradeço pela oportunidade, pelas pessoas que estão aqui ouvindo, pelas aquelas que vão ouvir depois. Que o Senhor esteja falando aos corações. E que o Senhor esteja mostrando que o Senhor é um Deus de ação. E que o Senhor requer de nós ação. O Senhor requer de nós, Pai, essa habilidade de realizar. Que possamos ser realizadores, ó Pai, em tudo que nós fizermos nas nossas vidas. Seja em nossas famílias, em nossos trabalhos, na sociedade, na igreja. Que nós possamos alcançar, ó Pai, alcançar esse patamar novo na nossa vida a partir de hoje. Que a partir de hoje nós possamos ter ações produtivas em nosso dia, ações ativas, porque nós sabemos que aqueles que esperam no Senhor, eles renovam suas forças. E que nós possamos entender, ó Deus, que esse esperar é em movimento, é em atividade, é em ação. Eu te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Andréia. Que Deus te abençoe
E que bênção ter você aqui com a gente, viu? Obrigada a cada um que esteve aqui, a cada um que vai assistir depois. Amanhã temos mais uma live. Quem estará conosco amanhã? Ah, vou deixar a surpresa aqui. Ao longo do dia eu compartilho o convite. Tá bom? Um abraço a todos, então, e até amanhã. Tchau, tchau.